Irmãos, nós vivemos um avivamento aqui no Brasil, e eu me converti em 2002. Eu não sei quando foi que você se converteu, mas houve um avivamento que varreu toda a nação. E eu creio que o que Deus vai fazer no Brasil não se compara com o avivamento que a gente já viveu. Amém? Deus deseja fazer grandes coisas na sua vida, mas eu sei que muitos olham para o passado e ficam se lamentando, pensando assim: nossa, eu já fui mais feliz um dia, eu já estive mais firme com Deus no passado. Mas eu quero ler para você um versículo, Eclesiastes capítulo 7, o versículo 10, que diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Sabe por que Salomão disse que não é sábio ficarmos achando que o passado foi melhor do que hoje? Porque hoje você tem a experiência, hoje você tem muito mais bagagem e caminhada com Deus do que do passado. Então, irmãos, eu creio que Deus vai fazer um avivamento, mas Ele vai começar a partir de cada um de nós. Cada um de vocês faz parte desse mover que Deus quer derramar sobre a nossa nação, amém? E o diabo sabe disso, e por isso ele faz você ficar preso no pecado. Eu sei que há muitas pessoas aqui que estão com pecados escondidos, não conseguem se libertar. Tem muitas pessoas que estão presas numa religiosidade, ou seja, vivem de fachada. Você talvez está aqui e ainda não sentiu nada. Deus não toca no seu coração porque você se esfriou espiritualmente. E muitos de vocês também estão com medo no coração. Nós vemos a mídia, as ideologias que eles têm pregado contra a igreja. Isso tudo é para nos intimidar, é para causar medo. Mas eu quero te dizer, não desista. Entregue-se ao Senhor neste evento. Ainda há muito que Deus quer fazer na sua vida, amém? Não retroceda, porque esse é o propósito do inimigo, te causar medo para que você retroceda. Como eu disse, irmãos, nós já vivemos um avivamento aqui no Brasil, mas nós falhamos como igreja. Deixamos a vaidade, deixamos o orgulho. Muitas vezes as igrejas valorizaram mais os dons, os talentos, a performance, do que o caráter e a santidade. Irmãos, precisamos voltar nossos corações para o Senhor, amém? E eu quero ler um versículo que Deus manda te dizer hoje. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, amém? Guarde essas três coisas na sua vida: poder, amor e equilíbrio. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Mas isso não significa que o Espírito Santo está atuante na sua vida. Não significa que o Espírito Santo está governando os seus pensamentos, as suas atitudes. Você precisa decidir que você quer ser cheio do Espírito Santo. E talvez você se pergunte: mas pastor, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E você tem que ter três ingredientes: poder, amor e equilíbrio, amém? Se você tiver esses três ingredientes, Deus está atuando na sua vida. E aí eu quero te dizer uma coisa: se você não tiver os três juntos na sua vida, você nunca será um cristão maduro, e Deus não poderá cumprir todos os planos que Ele tem para você. E eu vou te explicar agora, mostrando três homens de Deus do passado, que eles falharam em um desses pontos, e por causa disso, eles não foram além como Deus gostaria que fosse. Muitos deles pagaram um alto preço por desobedecer ao Senhor, mas no final, Deus cumpriu o seu propósito, porque Deus é fiel, Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa: se as pessoas erraram, não quer dizer que você tem que errar. Esses homens que eu vou falar para você, eles falharam em algum momento, mas você pode aprender com o erro deles, glória a Deus. A primeira pessoa que eu quero te falar é sobre Sansão. Ele falhou no poder, lembra disso? Poder, amor, equilíbrio. Sansão era um homem poderoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha força sobrenatural, mas ele tinha uma fraqueza na sua carne.
ele tinha problema com mulher. Ele não podia ver um rabo de saia que ele já cobiçava. E aquela foi a ruína dele. Era incontrolável. E ele se entregou ao pecado. Ele brincou com a unção que estava sobre ele. Sabe o que aconteceu? Ele ficou cego, ele perdeu o seu poder, ele foi humilhado e zombado pelos inimigos. E a Bíblia diz que ele acabou numa prisão. Só que a misericórdia do Senhor veio sobre ele. E o seu cabelo voltou a crescer. O poder voltou na vida de Sansão. Mas no final da vida dele, a Bíblia diz que ele matou mais inimigos, mais filisteus do que em toda a sua vida. A misericórdia alcançou ele. Amém? Nós vemos um outro homem que falhou desta vez no amor. O profeta Jonas foi um homem chamado para pregar na cidade de Nínive, para os ninivitas. Mas ele não queria que aquele povo se arrependesse, porque ele sabia que aquele povo tinha matado seus pais. Mas lembra do que Jesus falou? Amem o seu próximo como eu os amei, perdoem como eu os perdoei. E o final, ele fugiu do Senhor, ele fugiu do seu chamado, entrou num barco e foi jogado no mar. Ali a misericórdia de Deus o alcançou, ele foi engolido por um peixe, ficou 3 dias quase morrendo, e Deus vomitou ele na terra de novo, e só então ele pregou naquela cidade. E como eu disse, a misericórdia de Deus é grande, e a unção e o poder estava sobre ele, e ele pregou em toda aquela cidade. E a Bíblia conta que todos se converteram, todos se arrependeram. Nunca houve um avivamento como houve naqueles dias de Jonas. E agora o terceiro homem que eu quero te falar, sobre o filho pródigo. Esse menino, ele falhou no equilíbrio. Você não pode falhar no equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio? É domínio próprio. A pessoa que não consegue se dominar, ela uma hora ela vai cair e ela vai dar espaço para o diabo. O filho pródigo falhou no equilíbrio e ele não esperou a hora certa. Ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E ele gastou irresponsavelmente toda a herança lá no mundão, lá fora. Gastou com prostitutas, com farra, com bebida, até que chegou a desejar a comida dos porcos. Estava no fundo do poço. Mas a misericórdia de Deus é grande. E ele então voltou para o seu pai, achando que o pai o trataria de qualquer forma. Mas não, Deus é nosso pai, irmãos. Ele nos ama. E o pai o abraçou, restaurou a sua vida. E assim Ele quer fazer com você também, amém? Irmãos, nós não podemos falhar mais como igreja. Nós devemos entender que Deus quer nos encher com o Espírito Santo, não para se exibir para as pessoas, não para mostrar o quanto somos bons, capazes, não. É para que o reino de Deus seja implantado aqui nessa terra. Eu sei que Deus tem tocado no seu coração e você pode voltar para o Senhor hoje, amém? Então não falha mais, não cometa esses erros de falhar no poder, no amor e no equilíbrio. Tem pessoas que buscam tanto poder, mas elas não conseguem amar o seu próximo. São pessoas intolerantes, são pessoas que não amam os seus pais, que talvez ainda não são cristãos. Tem pessoas que são cheias do poder, mas não têm equilíbrio, não sabem controlar a carne. O pecado entra facilmente na sua vida. Não deixe isso acontecer com você. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são cheias de amor. Elas pensam: Deus é amor, eu quero amar a todos. Mas elas vivem uma vida fria, sem o poder do Espírito Santo. E com isso elas vivem uma vida de religiosidade, não conseguem ter intimidade com o Pai, porque falta esta unção do Espírito Santo. Meu irmão, Deus quer que a igreja do Senhor seja completa. Você quer viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida? Amém? Então se entregue ao Senhor hoje. Ele quer restaurar, assim como fez com esses homens de Deus do passado. Eles tinham tudo para dar certo, mas em algum momento eles se afastaram do Senhor. Você também tem tudo para dar certo. Deus conta com você. Não pense que o avivamento vai vir sem contar com cada pessoa individualmente. Deus conta com você e Ele tem uma obra para cada um de nós. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida aqui hoje. Mas eu creio que ainda tem mais e que o Senhor possa contar conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor, para todo o Brasil e fora do Brasil, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Um grande abraço.